Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos no trecho. Vou iniciar a live aqui, vou chamar a professora Suzana para nós iniciarmos o bate-papo. Nos chegando aí, Alexandre, Clairton, obrigado pela presença, estar presente na live aí. Vamos aguardar a professora Suzana chegar aí para nós iniciarmos um bate-papo hoje com mais uma entidade aí, mostrando um pouquinho do seu trabalho, que é muito importante para as pessoas conhecerem um pouquinho o trabalho das entidades do terceiro setor. Estamos numa semana bacana, a professora chegou, já vou chamar ela aqui que ela vai conduzir a live hoje. Uma convidada especial hoje da professora Suzana. Vamos ver. Boa noite. Boa noite, Ademar. Tudo bem? Nós estamos aí sempre para nós mantermos a nossa regularidade, às vezes a gente tem que improvisar, né, professora? Exatamente, né? A gente vai fazendo as coisas como é possível, né, Ademar? Não é possível, mas a gente não pode deixar os nossos amigos, aí as pessoas que estão sempre nos acompanhando, sem a nossa informação, que eu acho que ela é importante. Ah, já entrou a tua convidada aqui, a nossa convidada, e É, aí eu vou ficar um pouco... empresa pública de transporte e circulação. Hoje nós não estamos falando de terceiro setor, hoje nós estamos falando de poder público. IPTC, né? Isso aí. Olha aí, Eu ó. tô rodando, eu tô na estrada num carro, então ela sabe muito bem qual é que é a minha situação aqui hoje, então, né? Eu vou ficar um pouco escuro, vou desligar o meu microfone e, professora, você vai conduzindo a live aí, pode ser? Pode ser, Ademar, tranquilo. Daí tu vai vendo as dúvidas e vai colocando aí para nós também, tá? Então tá certo. Fique à vontade aí. Boa live. Vamos indo. Bom, obrigada, Ademar. Olá, meninas, tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo bem, Suzana, Ademar? Noite, tudo bom? Sejam bem-vindas. Sim, vocês nos ouvem bem? Está nos escutando bem? Sim, sim, super bem, super bem. Muito Bom, feliz Suzana. em ter você, muito feliz em ter vocês aqui para poder fazer um bate-papo aí, né? Mostrar o trabalho que está sendo feito pela EPTC, né? Como cidade educadora em Porto Alegre, para mostrar aí para todo o Brasil, né? O trabalho que vocês fazem, né? Básica, assim, bem básico, né? O trabalho que vocês fazem há 25 anos, né, meninas? Então, 25 sejam anos. bem-vindas, por favor, se apresentem, né? Falem um pouquinho aí de vocês, quem são vocês, aí para o nosso público poder ir entendendo um pouco e poder fazer as perguntas, eu vou conduzindo aí. Gurias, é bem tranquilo, tá? É bate-papo, né? Para gente, para as pessoas poderem conhecer efetivamente quem é a IPTC, poder entender que elas podem fazer uma visita guiada, né? Coisas que eu também não sabia, a Luciana me levou para fazer. Então, assim, né? Para eu também poder mostrar a experiência que eu tive que passar, né? Para poder entender o que a IPTC faz, que eu nem imaginava que ela fazia. Então, por favor. Vamos lá então, né, Diva? Boa noite a todos. É um prazer imenso que a gente tem conversar sobre a EPTC, né, que é o nosso órgão de trânsito, é a Empresa Pública de Transporte e Circulação, que é um órgão gestor do trânsito e do transporte da cidade de Porto Alegre, uma cidade com 1,5 milhão aproximadamente de habitantes, e somos um total de aproximadamente 1.000 funcionários, né, nos diversos setores. E eu sou engenheira, trabalho na IPTC há quase 13 anos, mas já sou engenheira há 41 anos. Né? Então, e hoje eu coordeno o programa Vida no Trânsito, que é o programa que levou esse nome da década de ação pela segurança viária, que iniciou lá em 2010. Então, é sobre o nosso trabalho que a gente vai conversar com vocês e apresentar a empresa e nos colocar à disposição para as perguntas, visitas
tudo que a gente puder ajudar. Então, muito bem-vinda. Por favor, Luciana. Sou a Luciana, então Luciana Pereira, sou agente de fiscalização de trânsito e transporte, né, aqui da IPTC. Primeiramente é um prazer, né, estar contigo, né, nesse programa e com a Ademar também, porque é muito importante esses espaços, né, em que a gente possa estar compartilhando, né, o nosso trabalho e também tendo a oportunidade de ter contato com outras instituições, né, que façam a mesma, ou que tenham interesse em conhecer o nosso trabalho. Eu trabalho há 23 anos aqui na empresa, né, e quase cheguei junto com o início da empresa, que está completando este ano, então, né, 25 anos, né, desde a implantação, né, do novo Código de Trânsito Brasileiro. E é uma satisfação muito grande, né, a gente poder falar do que a gente vivencia já há tanto tempo, essa trajetória em que muitas coisas já vivenciamos, né, muitas coisas podemos melhorar, e isso visivelmente na nossa cidade, né, se a gente fizer esse retrospecto, né, de como era a cidade lá em 98, né, quando foi instituído o novo código, em 99 também os projetos de educação começaram a acontecer aqui na empresa. Então, assim, a gente olhando para trás, assim, vê muita coisa boa que se fez e expectativas de fazer muito mais, né, com auxílio das parcerias, né, e as possibilidades agora ampliadas, né, pela questão de cidade educadora, que é nosso tema aqui também, por isso que a gente está aqui, né, nessa live com vocês. Mas enfatizar, né, que o setor de educação, que é o qual eu trabalho, né, eu também tenho uma formação na área da educação, né, sou graduada em letras, né, sou mestre em informática e educação, e estou aqui no setor de educação, né, na Escola Pública de Mobilidade da IPTC. Eu estou aqui já há 18 anos. Passei 5 anos na rua como fiscal e estou aqui há 18 anos no setor de educação. E acho que é importante até falar, né, que o setor de educação, ele é coordenado pelo Diego Marques, né, nosso coordenador, que deve estar nos assistindo aí também, assim como demais colegas. E ele é predominantemente constituído por agentes de fiscalização de trânsito, né? Temos outros colegas também, mas predominantemente agentes de fiscalização. E eu acho que isso, para nós, é um diferencial, porque todos nós já trabalhamos, né, tivemos um bom período na rua, né, nas ruas da cidade de Porto Alegre, fiscalizando, orientando, né, trânsito, transporte. Isso nos dá uma bagagem muito grande para poder construir, elaborar os programas, né, educativos que nós fazemos. Então, é algo que eu gostaria de colocar assim, já de imediato, né, que se tu gostou tudo daquilo que tu viste lá no nosso seminário, né, no dia 5, agora de abril, em que foi um seminário comemorativo aos 25 anos da IPTC, é porque a gente tem, né, primeiro, muito amor pelo que faz, né, a gente gosta muito do que faz, e também por essa característica que nós entendemos que seja diferente de outras instituições. Até os nossos ouvintes aí, né, que nos acompanham, se alguma outra localidade tiver também trabalhos específicos com agentes de trânsito na área de educação, seria interessante a gente trocar um pouco, né, dessas informações. Seria isso, assim, para iniciar a nossa conversa, situando, né? Perfeito. Obrigada, Luciana. Bom, para mim é uma honra, né, poder estar com vocês, porque a minha trajetória, né, começou, na verdade, na área jurídica, né, antes mesmo de me formar, que eu me formei em 6 de janeiro de 2001, tá? Foi a minha formatura. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com o direito, propriamente dito, em 1998, tá? Então, eu saí de uma área que era a área de administração, que eu era gerente, né, que eu sou formada em administração e trabalhava com gerenciamento, né, com administração, e eu fiz a fase de transição na minha carreira para poder entrar na parte do direito, lá em 1998, 2 anos antes de me formar, porque eu entendia que precisava fazer essa fase de transição, porque senão eu não ia ter experiência prática para poder chegar na área jurídica. E eu comecei lá em 1998, começando exatamente com o quê? Com o direito do trânsito. Olha só. Então,
né, o código, né, lá publicado em 1997, ou seja, ninguém tinha domínio, tinha conhecimento de absolutamente nada, né? E aí a Suzana foi lá precursora para iniciar todo esse processo, esse trabalho ali, né, nesse início lá em 1998, e trabalhei com legislação de trânsito e fui instrutora, né, da Fundação da PUC, né, que fazia a formação para o pessoal dos CFCs. Então, eu fui a precursora para iniciar esse processo de formação. Fui a precursora para iniciar esse processo em relação aos concursos públicos, que a Luciana está aí, né, minha aluna, né? Então, assim, para mim é um orgulho, né? Porque eu estou fazendo 25 anos junto com vocês. Eu só estou aqui porque eu fiz essa mesma trajetória com vocês lá no início, e foi a legislação de trânsito e foi a IPTC que me deu toda essa oportunidade de crescer, de evoluir nas políticas públicas. Que foi através do formato de organização do Código de Trânsito, que estabeleceu todo o sistema nacional, que eu fui começar a entender exatamente como é toda a divisão em relação à organização do sistema brasileiro. Veja, eu não estou falando de Constituição. Eu fui entender a nossa Constituição e todo o processo da Constituição através do Sistema Nacional de Trânsito. É ele que me deu a base para eu entender todo o funcionamento e entender como funciona todo o regramento em relação às políticas públicas. Então, né, me sinto extremamente feliz e honrada em poder receber vocês aqui e dizer que vocês, né, foram os meus educadores. Foram vocês, através desse processo, na verdade, EPTC, que me fez ser quem eu sou hoje, né? E na oficina, a gente vai chegar lá, né, daqui a pouquinho, na oficina de construção agora da política pública de cidade educadora, né? Novamente eu aprendi que não é uma roda de carro, né? Que a gente tem que trabalhar com a visão de bicicleta, a visão humanizada, e não a visão de veículo. Então, de novo, a IPTC vindo e educando a Suzana, né? Fazendo o processo educativo da Suzana. Então, eu só tenho a agradecer, porque vocês, na verdade, são os meus educadores. Gratidão imensa pela oportunidade de aprender o tempo todo com vocês. Eu não lembrava, Suzana, desse teve histórico aí com o trânsito, né, com a mobilidade, não realmente desconhecia, né? Então, quer dizer que os 25 anos também tu estás de parabéns, né, por ter contribuído, né, com toda essa construção, né, implantação, né, do novo código, da municipalização do trânsito. Que bacana saber disso, né, assim, né, durante a live, né? Então, significa que ela está de parabéns também, né? Como nós. O meu curso de especialização em engenharia de trânsito, eu fiz na FIJO também, na PUC, lá em 2020, 2001. Então, deve ter sido tua prof. Nossa, olha só que lindo isso, viu? FIJO, né? A FIJO aí dando essa cara. Então, muito tempo trabalhei com eles, né? Que lindo. Bom, gurias, agora eu quero entender, né, algumas coisas assim, porque, ok, Suzana, né, veio para Porto Alegre, começou toda a sua trajetória, né, primeiro na administração, depois ela fez a transição para a área do direito, e nessa transição que ela, né, foi para a área do direito, que ela começou a trabalhar com a questão educativa, entra lá em 1999 Porto Alegre para a Rede Internacional de Cidades Educadoras. Né? Então, veja, comecei lá em 98, 99, Porto Alegre entra nessa rede, então estamos nessa rede de cidade educadora também juntos. Então, eu quero entender, né? Tenho muitas dúvidas, quero entender como é que foi a entrada da EPTC
para essa cidade educadora. Como que se deu isso nesse histórico em termos de evolução, né? Que tem várias dúvidas em relação a isso. Eu só sei do final da história que não foi muito boa, mas eu quero entender essa trajetória aí de como é que a IPTC entrou, como é que é essa trajetória, já que a Luciana tem 18 anos aí, né, na escola da educação da IPTC, nada melhor do que perguntar diretamente para a fonte, né? Exato, é. Pois então, né? E a gente pode te falar a respeito, né? Da gente estar participando, né, da cidade educadora. Na verdade, quando Porto Alegre, então, adentrou, né, nesse movimento, né, que a gente chama de cidade educadora, era uma visão mais restrita, vamos dizer assim, né? Não era centralizado dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, eles é que faziam, né, todas as atividades e gerenciavam como deveria ser feito, né, todo o trabalho. Né? Então, era focado lá na Secretaria Municipal de Educação. Nós não tínhamos, naquela época, uma participação efetiva, né, atividades pontuais, né, dentro dessas ações que eles faziam e nos solicitavam. Mas eis que, a partir do Vida no Trânsito, então, por que a Diva está aqui, né? Por que a gente está falando, né, de educação e vida no trânsito? Porque a partir do momento em que nós começamos a ter esse trabalho, né, esse programa do Vida no Trânsito, fazendo toda a parte de análise dos acidentes, né, com vítimas fatais, e nós podemos identificar os mais vulneráveis no trânsito, né, os perfis mais vulneráveis no trânsito, nós então passamos a criar estratégias para que pudéssemos atacar essas situações, né, de risco, enfim, e poder desenvolver tanto na área no eixo da educação, quanto na fiscalização e na engenharia. Então, tudo isso para te dizer, né, tentando resumir um pouco, porque o nosso tempo é curto, né, e a gente precisa falar de outras coisas também. Nós entramos mesmo para cidades educadoras, assim, como tivemos um contato em 2018, quando nós, então, ao lançarmos o programa Pedestre Idoso em 2016, por ser, então, né, um público vulnerável naquele momento em que, a partir das análises, nós evidenciamos que era um público de risco, nós começamos, então, nós organizamos esse programa, né, Pedestre Idoso, e ele deu tão certo, né, e começou a ser apresentado, né, difundido em outras cidades aqui do entorno, né, da região metropolitana, começamos a fazer expansão. E em um determinado momento, nós num evento em Vitória, no Espírito Santo, apresentando lá, né, pelo Vida no Trânsito, tivemos contato, então, com pessoas ligadas ao movimento Cidade Educadora. Lá é que a gente teve mais informação. Veja, aqui em Porto Alegre já era, mas nós não fazíamos parte, assim, nós não fazíamos parte dessa construção junto com a Secretaria Municipal de Educação. Né? Eles aqui faziam todo o gerenciamento. E aí só em 2018, então, que a gente pôde ter mais informações a partir de um projeto nosso na época, né? Que era um projeto que estava sendo lançado. Sim, era o início, né? Porque foi a partir das análises, esse programa Vida no Trânsito, nós estamos no 11º ano, né? Onde 100% dos acidentes com vítimas fatais são analisados detalhadamente, né? Para quê? Para a gente conhecer quem e por que estão morrendo na nossa cidade. Então, com um conhecimento técnico, né? A gente conseguir direcionar ações, subsidiar principalmente nossos gestores a focar aonde que nós temos que atacar, onde que a gente tem que abranger com ações mais efetivas, para que elas se tornem ações mais efetivas. E uma delas foi a questão do pedestre idoso. Nós chegamos a ter 60% de morte de pedestre em Porto Alegre eram por vítimas idosas. Então, isso foi um alerta que começou em 2016, se montou um programa, e esse programa teve tanta aceitação que hoje ele é tão respeitado, e a gente tem subsidiado outras cidades com esse nosso programa. Recebemos muitas cidades, outras capitais de interesse, e através desse programa
fomos convidados para apresentar, como a Lu já disse, em um evento das Cidades Educadoras Brasileiras em Vitória. E ali recebemos o convite para apresentar, através do Paulo Louro, que é o coordenador das Cidades Educadoras de Portugal, apresentar em Portugal o nosso projeto. E aí a gente se encantou com o que vimos lá. Sim. Eu, na verdade, meu primeiro contato foi em Vitória com as Cidades Educadoras. Então, nos encantou aquele mundo que se abriu, né? Realmente se abriu um mundo na nossa visão de que o quanto a gente poderia contribuir. E voltamos para Porto Alegre com esse anseio, né? De não vamos deixar isso, vamos levar adiante. E aí começou a nossa luta, que coisa boa que chegamos. No dia de hoje, podemos dizer só que Porto Alegre continua sendo uma cidade educadora. Na verdade, né, Suzana, o que acontece? Quando a gente se deparou, né, com toda a realidade do movimento, imagina, um movimento mundial lá, né, na cidade de Cascais, que a gente estava lá presente, vivenciando tudo aquilo, nós nos demos conta de que, poxa, tudo que eles estão falando aqui é o que nós, nessa nossa micro, né, nesse nosso trabalho, que é assim que eu digo, focado na mobilidade, né, na segurança das pessoas, a gente está falando da cidade. A gente não consegue falar de mobilidade sem incluir as pessoas. Nos programas todos que nós fazemos, a gente procura sempre consultar as pessoas para ouvir como elas estão achando, o que estão achando, o que está faltando, né? Como que a gente pode pensar novos projetos. Então, o pensar cidade educadora já era um pensar IPTC, entende? Então, quando nós chegamos aqui, nossa, nós temos que expandir isso. Como é que está isso em Porto Alegre? E aí que a gente foi descobrir, então, como estava a situação de Porto Alegre. Quão precária estava, então, né, a nossa situação E aí a história que tu já conhece, né? Então, começamos a batalhar para não deixar Porto Alegre sair de cidade educadora, né? Não achávamos justo com tudo que é feito aqui, que nós precisávamos ampliar esse nosso olhar, né? Já que tanta coisa a gente faz e a gente precisava botar isso para a sociedade usufruir de todo esse conhecimento, de toda essa dedicação que a gente tem dentro da nossa empresa, com um grupo de parceiros que a gente entendeu que sem parceria a gente não ia a lugar nenhum. Nossa bolha ia ficar cada vez menor, né? O nosso mundinho, né? E aí nos despimos de vaidades, né? De órgãos, e hoje a gente tem um relacionamento com outros órgãos de outras esferas, tanto estadual como municipal. Somos muito respeitados como dentro desse programa, e isso nos leva a querer cada vez mais contribuir para que cada vez mais a nossa cidade realmente possa dizer que Porto Alegre é uma cidade educadora. E eu acho uma outra coisa que é importante a gente salientar foi o imediato assim, reconhecimento dos nossos gestores. Porque quando a gente voltou da viagem, nós ficamos naquele desafio, poxa, agora nós vamos ter que falar com a direção, e eles têm que comprar essa ideia também e ir adiante, né, galgando todos os degraus que precisam para sensibilizar o prefeito, sensibilizar, né, quem tem, né, o poder de fazer parte da cidade educadora, né? Como é que está? Onde que está isso? Onde é que está parado? O que a gente tem que fazer para ampliar ainda mais? Então, foi determinante assim, o apoio que nós tivemos da direção, né? E do presidente Ramírez, né, que é o nosso atual presidente, que acolheu, né, a nossa fala, e imediatamente já seguiu assim, fazendo o que era possível dentro das possibilidades deles para tentar, né, então, voltarmos, né, para a cidade educadora. Importante essa parte que a Lu falou do apoio dos gestores, assim. E nós, quando começamos o programa Vida no Trânsito lá em final de 2011, nunca, em momento algum, nos faltou apoio e incentivo, sabe? Não, vamos tocar desde a época do nosso presidente, que era o Capelari, passando pelo Marcelo Soletti, depois o Fábio, agora o Ramírez, sempre tivemos apoio. E eu acho que por isso, porque a gente também mostrou uma dedicação
e uma seriedade com nossos objetivos, né? Então, a gente é uma questão para a sociedade. O que a gente queria fazer é melhorar as condições de mobilidade, segurança viária para a sociedade, né? Não era para a EPTC ou para a Secretaria, ou Detran, ou nossos grandes parceiros. Então, acho que isso a gente tem que ressaltar, porque a gente sempre teve muito apoio, tanto que a gente auxilia cidades do interior, né, através da Secretaria Estadual de Saúde, a implantar o programa Virantando e com isso hoje a gente já incentiva a questão também da cidade educadora, né, que basicamente está caminhando junto. Hoje as cidades onde tem o programa Virando Trânsito, elas já estão se encaminhando para uma cidade educadora, Passo Fundo, uma cidade que no Rio Grande do Sul, depois de Porto Alegre, foi a primeira a aderir, a implantar o Vida no Trânsito, ela também está com a cidade educadora, então uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai incentivando a outra, né, Suzana? Que maravilha, como é bom escutar. Então, é bom, né? Nós somos fascinados por cidade educadora, né? Então, assim, nosso amor, nosso coração, então por isso que a gente está conectado aí. Mas, guria, eu quero entender melhor, assim, como é que as pessoas, como é que a sociedade pode participar, como é que a sociedade, né, conhece o que a EPTC faz, porque eu, né, na verdade, tive a oportunidade de conhecer isso de uma forma mais ampla, porque também estou como prefeita de praça, que é um outro projeto de Porto Alegre como cidade educadora, e que então teve essa oportunidade de fazer essa trajetória, né, para entender melhor. Então, nos expliquem assim, como é que eu, como Suzana cidadã, né, como é que eu faço para conhecer que tipos de projetos tem, tá, mas e se eu sou a cidade, né, do município tal, e eu quero saber, quero entrar em contato, quero buscar isso, como é que eu faço? Como é que é essa relação aí da IPTC com as pessoas propriamente dita e como é que é a relação aí com os órgãos, os gestores, os municípios propriamente dita? Me explicam aí o que vocês têm aí para nos oferecer. Tá bem, então aí acho que a gente pode começar até falando de um dos programas, né, que nós temos aqui, que é inclusive hoje teve uma visita, né, que é do programa Um Dia de Agente, é um dos programas, né, Um Dia de Agente da EPTC. Esse é um entre tantos outros que eu pretendo falar aqui, né. Por que eu estou trazendo esse específico? Porque essa relação da EPTC, vamos dizer assim, do setor de educação com o cidadão. E ele foi criado, na verdade, lá em 2017, com o objetivo justamente de desmistificar a visão da população sobre a figura do agente de fiscalização de trânsito. Então, mostrar o serviço da IPTC, não só do agente, mas de todos os outros colegas, que a IPTC não é só a fiscalização, que é geralmente que as pessoas conhecem, né? Que é a fiscalização, os colegas, né, na rua fiscalizando, mas existe uma IPTC maior que isso, né? Que tem um setor de educação, que tem uma engenharia, que tem todo um planejamento da cidade, e as pessoas, através deste programa específico, Um Dia de Agente, que pode entrar em contato, eu vou deixar aqui o e-mail depois, né, para quem quiser entrar em contato e fazer o agendamento, ela passa por alguns setores estratégicos, enfim, começa aqui no setor de educação, nessa visita, passa depois pela central de monitoramento, que é aquele local que tu foste, Suzana, né, onde mostrar panorama geral da cidade através das câmeras de monitoramento, né? E posteriormente vão então até o setor de gerenciamento de placas, semáforos, né? Onde são construídos, né, todos esses equipamentos que servem para auxiliar ao deslocamento das pessoas na cidade. As pessoas não têm noção que é a IPTC que faz tudo isso, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana que faz tudo isso, né? Então, esse é o nosso objetivo com esse programa específico. Mostrar para o cidadão que a IPTC faz muita coisa e que a população desconhece. Então, e hoje... Ele depois, a última etapa... A última etapa, né, do programa eles já saem daqui com o colete da fiscalização, né? Já saem
paramentados, vamos dizer assim, já prontos para vestir, né, o agente de trânsito naquele momento, e vão para as ruas também verificar todas as situações de dificuldade pelas quais passam os agentes de fiscalização, né? E se tiver que fazer uma auto de infração, os colegas fazem na hora, se tiver que chamar atenção. Hoje, a atividade de hoje, a gente vê o depoimento, né, no retorno dessas pessoas. Hoje foi com os prefeitos de praças também. Eles vieram aqui, né, e chegaram assim com um sorriso de ponta a ponta, né? Por quê? Porque, nossa, como vocês fazem tudo isso? E a gente não sabia até então, sabe? Então, esse é um dos programas, tá? Eu comecei por ele porque tu perguntaste como é que é essa relação e como que a pessoa faz para poder conhecer, né, o nosso trabalho. Esse é um dos programas. Por exemplo, o programa que é a base, né? O programa que é eu digo a base da educação porque a gente, quando começamos a EPTC, né, o trabalho educativo, ele não estava na forma como está hoje, né? Todo ele estruturado. Havia a vontade dos colegas da época, né, de fazer esse trabalho educativo, mas era impostos, né? Os fiscais trabalhavam com impostos que a gente chama de PCA, né? O Posto de Controle Avançado. E de lá, o setor de comunicação então gerenciava as escolas, organizava as escolas e nos avisava: Luciana, hoje tu vai na escola X. Eu ia na escola X, fazia uma palestra junto com um colega, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque houve uma evolução, tudo é um processo. E aí eu vou trazer as palavras da Suzana, né? No Cidade Educadora. Tudo é um processo, né, Suzana? Nós precisamos passar por este processo inicial, que era o quê? Termos a nossa vontade de ir até as escolas, né, falar, alertar as crianças, alertar os jovens, os professores, mas nós não tínhamos ainda uma estruturação, nós fazíamos um trabalho pontual, né? E muitas vezes, inclusive, esse professor nos deixava sozinho com as crianças e saía da sala de aula. Então não havia, sabe, um trabalho assim, mais efetivo, mas era o que nós fazíamos naquele momento. E com o passar do tempo, nós mesmos, os agentes que faziam esse trabalho, nos demos conta que era tipo enxugar gelo, né? A gente não está sendo efetivo. Nós precisamos colocar a escola, né, a direção da escola, os professores, mobilizados junto conosco. Então, há necessidade de uma capacitação desses professores. É a necessidade de nós termos multiplicadores dentro da escola e não simplesmente atividades de calendário, que geralmente é o que as pessoas, as escolas, né, geralmente têm que calendariar lá no mês de setembro, né, da Semana Nacional do Trânsito, vamos chamar a EPTC. Tá? É muito mais que isso, né? Então, a gente precisa de difundir essas informações. E foi o que, de 99 para cá, foi sendo feito, né? Nós trabalho de formiguinha, então construindo, né, esses programas melhor elaborados, com outras diretrizes, com outros indicadores, e aumentando as parcerias. E vou dizer para vocês, não foi tarefa fácil, porque como toda vez que tu constrói um movimento, né, e as pessoas acostumam com aquela ida pontual na escola, mas vocês vinham antes, por que não tem agora que fazer um projeto? Por que agora tem que dar continuidade? Vocês não podem vir na semana e apresentar o teatro? Não, não pode mais. Porque a gente quer um trabalho efetivo que traga resultados para a cidade. Contínuo, principalmente o trabalho de educação. Tu, né, Suzana, não preciso reforçar, é uma questão de continuidade. Né? É um processo contínuo. Exato. E é assim que a gente entende, né? O trânsito, a segurança e a educação tem que ser um ato contínuo, tem que ser um trajeto contínuo. Né? E por isso então, que nós desenvolvemos com toda essa trajetória, que eu nem vou citar aqui todos os programas que existiram nesse meio tempo, nesses 25 anos, né? Mas o que eu acho que é importante a gente destacar é que hoje nós temos um programa específico para cada público, porque nós entendemos que para cada público tem uma didática, para cada público tem uma fala, tem um material, um recurso apropriado, tem um colega que está focado nessa especificidade, né? Então a gente atendemos desde a criança, com o projeto Escola Amiga da EPTC, crianças, jovens e adolescentes, né? Temos também uma empresa amiga da EPTC, porque trabalhamos dentro das empresas. As empresas são nossas parceiras. E hoje está tão
tão bacana esse trabalho da empresa Milha da EPTC, porque cada ano que a gente tem uma certificação, né, que acontece com as empresas que são cadastradas nesse programa, elas desenvolvem as ações durante o ano e aí no final do ano há uma certificação para, né, tem toda uma graduação, né, selo bronze, selo prata, selo ouro, e elas vão, com o passar do tempo, fazendo, reforçando, melhorando seus trabalhos. Então, assim, uma vai passando para a outra, né? Vai aumentando o número de empresas trabalhando a prevenção. Né? Esse eu falei do escola, do empresa, nós temos o CFC amigo do IPTC. O CFC, a importância de trabalhar a formação né, do condutor, a reciclagem daqueles que são infratores. Então, esse é o nosso foco, trabalhar naqueles que estão iniciando, né, fazendo a primeira habilitação, e também com aqueles que estão lá porque não respeitaram as leis. Não se comportaram. Isso. E é muito bacana ver o relato dos colegas, né, que estão à frente desses trabalhos, né, desses programas, como é imediata a desconstrução, né, da imagem do trabalho que a gente faz e do próprio agente de trânsito. Porque eu acho um diferencial ser agente de trânsito fazendo esse trabalho educativo. Porque ele tem a população ela tem uma visão equivocada, né, da nossa função. Quem é que gosta de ser fiscalizado? Ninguém, a gente sabe disso. Mas é necessário porque as pessoas não têm um bom comportamento. Então, se tu não tens um bom comportamento, tu não tem empatia naturalmente, tu não tem um autocuidado e também não tem uma visão de cuidado com o outro, então tu precisa ser orientado para isso. E as formas de orientar, muitas vezes, elas são dentro de um caráter mais educativo, orientativo e também fiscalizatório. Então, a gente precisa também fiscalizar aqueles mais severamente, através da notificação, aqueles que não ouvem a orientação, né? Então, o programa CFCM do IPTC, ele trabalha juntamente, né, com esses futuros condutores e com aqueles contumazes que, né, passaram ali dos 20 pontos e precisam passar por essa reciclagem conosco, né, também em parceria com o CFC. É um trabalho muito bacana e que cada vez mais vem aumentando a demanda também, né? A gente tem aí o Ciclista Seguro, né, o programa Ciclista Seguro que a gente sabe, modal, um novo modal, a questão da sustentabilidade, né? A gente precisa de cidades sustentáveis, né, inclusivas, e então se faz, né, toda uma parte de gerenciamento da engenharia, o aumento das ciclovias e ciclofaixas e ciclorotas, né, para melhorar, para dar o espaço também, né, para o ciclista. Só que o ciclista também precisa ser educado. Então, na verdade, toda a população, né? Muitas vezes nós, nos nossos deslocamentos, a gente desenvolve vários papéis no mesmo dia. Então, na verdade, a pessoa precisa ser educada para que, independente do papel que ela esteja executando, ela seja uma pessoa responsável, ela tenha essa noção de percepção do risco, né? E ainda só para fechar, né, os programas, assim, para que vocês tenham noção, tem o Motociclista Seguro também, né, que hoje não, na verdade, sempre foi, né, assim, é o nosso maior desafio também, depois do pedestre idoso, que foi uma questão mais específica, né, que muitas cidades ainda não estavam pensando nesse personagem, não tinham se dado conta que esse personagem pedestre idoso é um perfil vulnerável, mas o motociclista desde sempre é um vulnerável no trânsito de todas as capitais, eu acredito. Então, é um desafio muito grande que a gente tem com os motociclistas, embora estejamos reduzindo o número de vítimas fatais no geral, ainda é uma preocupação muito grande. Então, precisa de um programa específico, né, com ações específicas, com apoio de parceiros, para que a gente possa reduzir esse número de acidentalidade. Então, assim, vocês vejam que é uma gama muito grande de programas. Dentro desses programas temos projetos e ações. E para que a população tenha acesso a essas atividades nossas, ela manda um e-mail, né, que quem quiser anotar, até já vou dizer, né, esse forma de contato, que é o educ, né, educ@eptc.prefpoa.com.br, é o nosso e-mail da educação, e-mail geral da educação. E o nosso telefone é o 51 3289 4486 ou 3289-4487. São as formas de contato conosco aqui do setor de educação, da Escola Pública de Mobilidade, para que possam usufruir, vir até aqui conhecer
né, o nosso setor, enfim, a nossa escola, fazer uma visita, trazer sugestões, né, críticas também. A gente estamos, né, enquanto educadores, a gente está sempre aberto a críticas, né, para poder sempre melhorar, né? Então, essa é a nossa ideia. Eu acho que a gente falou demais. Pergunta, uma coisinha só que eu queria falar, assim, aquela coisa da caixa preta, né? Então, tudo é muito... Ah, não... Então, a gente tem que mostrar isso para a sociedade, tipo, claramente. E com isso, com esse objetivo, foi criado um site específico com todo tipo de dados. Dados estatísticos, dados de acidentalidade, dados a questão de infrações financeiras, projetos, que se chama EPTC Transparente, tudo junto, EPTC Transparente, que é uma fonte rica, muito rica para estudantes, para pesquisadores, de dados estatísticos que são alimentados diariamente pela EPTC, pelos diversos setores da EPTC. Então, eu acho que para levar para a sociedade o que se passa aqui dentro, o que se produz aqui, né? E também... É isso que eu queria perguntar. Essa questão, maravilhoso tudo que a gente está ouvindo aqui, e para nós, porque nem eu que estou aqui no interior, isso já é uma descoberta muito maior, né? Porque eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui também têm essa mesma percepção que eu tenho. E todo esse trabalho que vocês fazem hoje, eu vejo que vocês têm várias estratégias para chegar até a população, para eles compreenderem o trabalho de vocês. Mas, assim, no dia a dia, no trabalho, qual é a percepção de vocês? Está conseguindo atingir esse público do dia a dia, na rua? Como é que é a percepção da sociedade dentro desse trabalho todo que vocês desenvolvem, que hoje a gente sabe, apesar de toda a tecnologia de informação que a gente tem, todos os locais que tem para informação, quando a gente pergunta para as pessoas, elas desconhecem, Sim. Muitas vezes, porque não tem aquele hábito, aquela questão de buscar conhecimento. Isso tudo no dia a dia, vocês enfrentam alguma dificuldade para ter o entendimento das pessoas que vocês lidam diretamente? Eu posso te dizer que, assim, está melhor, né? Já foi bem pior, assim, em termos dessa questão de visibilidade. A própria empresa, assim, tem investido muito em educação, né, em divulgação. Nós temos o nosso site, né, que é o eadeptc.com.br, que é uma forma da gente também estar dando maior abrangência, né, para a população se informar e conhecer o nosso trabalho. Mas é sempre assim, toda vez que a gente vai em algum local, né, em alguma instituição, enfim, pela primeira vez, as pessoas, eu não sabia que vocês faziam tudo isso. Então, assim, eu vejo que, embora a empresa invista, né, nessa divulgação, me parece, e aí é uma colocação minha, Luciana, tá? Que os veículos de comunicação deveriam trabalhar a serviço dessa informação positiva. Porque o que a gente vê, muitas vezes, né, é a venda da situação negativa. Então, assim, a gente tem uma empresa, tem uma secretaria de mobilidade urbana fazendo todo um trabalho que, muitas vezes, o vizinho do lado não conhece. O vizinho do lado, que eu digo assim, até em termos de prefeitura mesmo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque através do movimento Cidade Educadora, em que nós estamos ali nas reuniões, conhecendo o trabalho dos colegas, tem algumas especificidades. A gente conhece no geral a Secretaria da Saúde, né? Outras secretarias municipais, né? Nós sabemos do que se trata, mas não conhecemos os programas e projetos específicos. E a mesma coisa acontece conosco. As pessoas conhecem, sabem que a EPTC faz a fiscalização, sabem que a EPTC tem um trabalho educativo, mas eu acho que se soubesse mais, se os meios de comunicação explorassem mais essa notícia positiva, essa pauta positiva, talvez a nossa sociedade, a população porto-alegrense pudesse usufruir muito mais, né, desses benefícios que são criados. Por exemplo, né, vou citar só um exemplo que eu sempre coloco para as pessoas, né? O aplicativo que a gente tem para a questão do deslocamento das pessoas, eu uso direto. Eu uso o aplicativo para ver o horário do ônibus, porque eu controlo, né, mais ou menos de casa, não vou me expor ao risco, por exemplo. Hoje é um dia, né? Hoje a gente está aqui, né, vou sair daqui 8 horas da noite, vim com o meu carro, mas se
eu fosse me deslocar de ônibus, eu teria um aplicativo, poderia ir para a parada do ônibus, né, que é o Citamove, né? E então a gente pode usufruir dos benefícios que são criados para que a gente possa ter mais segurança, possa, né, explorar os recursos. E assim, eu falo da prefeitura de maneira geral, né? Que muitas vezes a gente desconhece. Então, a informação é tudo. Eu acho que assim, a divulgação dos trabalhos realizados, independente de quais sejam, a população usufrui muito mais, porque às vezes a pessoa não vai buscar. Então, se está pipocando, assim, né, e em vários horários, de manhã, né, no horário do almoço, à noite, nos horários em que as pessoas estão em frente à TV, estão nas rádios, né, escutando rádio, podcasts, enfim, né, tudo. Eu acho que toda forma de informação deveria ter ali, aí vou puxar a brasa para nós, né, algum informativo da IPTC, um trabalho, a pauta positiva. Porque a pauta negativa a gente sabe que chega bem rápido e as pessoas vêm aqui nos cobrar, né? Vêm nos cobrar a ação educativa. Aí, às vezes a gente faz essa ação, já temos esse trabalho, né? Então... E a gente não deixa nenhum órgão de comunicação sem um esclarecimento. A gente vive dando entrevista, auxiliando, ensinando, né? Até a terminologia mais correta, como chegar na população. E aí, esse retorno, embora seja, às vezes, pontuais, que a gente fica, são muito gratificantes. Eu faço as análises, eu vou nos locais dos acidentes fatais, eu sempre vou no local, como coordenadora da comissão de análise. E foi um dia um acidente que houve na ilha aqui de Porto Alegre, que é um bairro chamado Arquipélago, que é depois da ponte, a gente chama Nas Ilhas. E quando eu fui bater na casa de uma senhora, que era bem pertinho do acidente, ela desce vestida com a camiseta do programa Pedestre Idoso. Eu me emociono até hoje de contar isso, né? E ela disse, eu tenho um guarda-chuva também transparente que eu ganhei. Então, assim, ó, aí a gente vê a importância da sociedade recebendo, mesmo que seja pontuais, né? Porque a gente não consegue atingir 1,5 milhão de habitantes, mas o que a gente faz é gratificante e tem um retorno. Porque ela já contou para o marido já contou para as filhas, já sabem, e a gente sempre é muito bem recebido. Assim, a gente não. A minha experiência, hoje nós temos um Twitter também muito ativo, né? Hoje é um dos maiores contas, né, de acesso ao Twitter. Então a gente está sempre tentando ajudar universidades, estudantes. E isso foi bom falar, porque, viu, eu já ia esquecer. Na verdade, assim, são tantos programas e eu também temos um trabalho com universidades, né? Então, que atendendo a todos os eixos, né? Todos os segmentos, a gente tem um trabalho efetivo, assim, justamente para poder coletar informações de como que as pessoas estão enxergando o nosso trabalho, de que maneira eles podem contribuir para isso. Eu só quero registrar para vocês o relato de um colega aqui, né? Ele trabalha com as escolas, né? Colega Virley. E essa semana ele disse, Luciana, eu vou te convidar para tu ir comigo numa escola aí, né? Deu o nome da escola, porque a professora entrou em contato, a diretora entrou em contato, porque aqueles alunos em que a gente apresentou o teatro lá no 5º ano estão agora no último ano no ensino médio. Então, assim, sabe, tu vê assim, essa transformação, a gente vai trabalhando gradualmente e estamos chamando de novo, né, para a gente fazer o fechamento, digamos, dessa turma que lá no 5º ano nós apresentamos o teatro de bonecos. Então isso marca, né? Porque eles vão lembrar, e aí são as mesmas pessoas, né? O mais interessante é que são as mesmas pessoas que foram lá apresentar o teatro, né? Quando eles tinham lá entre 10 e 12 anos, agora a gente vai de novo. Então, assim, é muito gratificante assim, ter esse retorno e reconhecimento das instituições, de nos chamarem, né? Cada ano, e fazer essa, porque a gente, como trabalha diariamente nisso, a gente não faz essa relação, né? Eles estão no 5º, estão no 6º, agora já estão lá no ensino médio e a gente está indo novamente, né, para fazer um trabalho aí focado na época quando eram crianças, falando da cadeirinha, do banco, né? Não pode sentar no banco da frente. Agora eles, para não usarem a motocicleta sem a CNH, né? Que é um fator de risco que a gente tem aqui. Então, assim, ó, cada faixa etária tem um alerta diferente, tem uma informação diferente. E uma outra coisa que eu acho importante deixar bem frisado, assim, que dentro do trabalho educativo, os resultados, eles acontecem no percurso, no longo, médio e longo prazo.
Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós começamos a fazer um trabalho educativo, lá em 99, nós tínhamos um número alto de crianças atropeladas. Né? E hoje, isso é algo assim que eu também fico mexida quando a gente fala, porque hoje nós, praticamente, não é zero, né? Mas é quase zero ano crianças sendo atropeladas. Por quê? Porque a gente construiu essa cultura de autocuidado, dos pais fazerem esse olhar mais atento para os seus filhos, a escola como um todo também prestando um melhor auxílio, né, na sua estrutura, numa atenção, trabalhando, fazendo projetos educativos. Então, hoje a gente já conseguiu diminuir muito e quase zero, né? O nosso percentual desses últimos 11 anos é em torno de 1,1% de morte com criança de 0 a 10 anos. Né? E para vocês terem uma ideia da evolução, como a Lu disse que o trabalho educativo é a longo prazo, em 99 nós tínhamos em Porto Alegre 199 mortes no trânsito. Nós fechamos 2022 com 74 mortes, sendo que nesses 20 anos né, aumentou nossa frota, aumentou a população e a gente conseguiu ter essa redução. Ainda é muito, porque são 74 famílias que choram uma vida perdida, mas antes eram 199. Né? Então, e a gente assim, tem um controle dessa estatística muito rigorosa, porque a gente acompanha por 30 dias, a gente recebe semanalmente uma lista dos hospitais de trauma de Porto Alegre, que é o Cristo Redentor e o HPS. Aí a gente fica acompanhando todas aquelas vítimas que entraram por acidente de trânsito, a condição dela. Né? Se ela teve alta, se ela faleceu, se ela está internada, se ela foi transferida para outro hospital. Então a gente mantém esse controle, porque é importante a gente saber o depois, né? Já que ocorreu um acidente que a gente não conseguiu evitar, que hoje a gente tem uma terminologia chamada de sinistro de trânsito, não mais acidente, né? E então, para que já que a gente não evitou, qual é o andamento dessas vítimas, desses pacientes de trânsito, né? Os hospitais também têm sido nossos parceiros de fornecer esses dados, a gente dá retorno a eles. Então, é um trabalho, tem bastante coisa que se faz e a fazer ainda. Né? E assim, Uma coisa que são 1,5 milhão de pessoas. Deixa Tem 1 milhão. eu só fazer um comentário aqui. Uma coisa que me chama a atenção, Tademar, é exatamente essas parcerias que a IPTC construiu para compilação desses dados, porque como os dados, na verdade, cada local tem alguns dados, a IPTC ela conseguiu fazer essa junção de reunião destes dados e fazer esta análise para a criação da política pública. Então, olhando, né, de fora, assim, a IPTC, ela efetivamente gerencia uma cidade como um todo, porque ela pega todas as informações e gerencia. Ela consegue fazer todo esse gerenciamento, que é um gerenciamento que deveria ser feito como cidade como um todo. Interligar todas essas informações e fazer esse gerenciamento à cidade como um todo. Então, eu brinco com as gurias, que na verdade elas são o protótipo, né, inicial da cidade educadora, porque ela já tem o protótipo pronto, né, dessa mini cidade, que agora elas estão auxiliando, né, porque eu só sou condutora, para a gente então poder fazer isso a título macro como cidade como um todo. Então, veja o nosso desafio, ela já tem toda essa experiência, esse know-how aí que elas construíram para poder auxiliar nesse processo de construção, que é o que eu vejo que não existem na maior parte das cidades aí do Rio Grande do Sul, não existem essa interligação dessas informações. Inclusive, né, como a própria Luciana fala, né, o Detran diz que Porto Alegre está tranquilo, não precisa ser controlado, que eles podem se dedicar aos outros municípios que não fazem esse trabalho, né? Então, para ver o desafio aí que a gente tem em relação a todas as cidades aí do Rio Grande do Sul que não fazem esse trabalho que a IPTC faz. Então, para mostrar que a IPTC está à disposição
para mostrar aí para todas as cidades como que eles fizeram todo esse processo de construção para que as cidades também possam aí fazer essa mesma trajetória que a IPTC está fazendo. Não precisa criar nada do zero, né? Verifica o que foi feito e como é possível fazer essa adaptação para essa cidade do interior, né? Então, por favor, utilizem aí todo o expertise da IPTC para poder multiplicar isso por todo o Rio Grande do Sul e poder multiplicar isso por todo o Brasil. E para finalizar, Demar, porque assim, são 22, né? Tá? Tem algo maravilhoso que as meninas, né, que a IPTC faz que ninguém imagina, né? E que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu logo quero ver. Porque no último encontro eu tive que ir embora porque eu tinha reunião. Eu quero que elas me digam o que é que elas inventaram agora, o que a IPTC inventou aí, mesmo não sendo música. Aí você quase... eu sou da parte que aplaude. Alguém tem que aplaudir. Essa é a minha função. Então, né? Na verdade, assim, ó, bem rapidinho, porque para não ficarmos falando sozinhos, né? O projeto Conversa Musicada, ele integra o programa Pedestre Idoso. Porque a gente já vem desde 2016 fazendo todo esse trabalho. Na pandemia, falamos, né? Através do Meet, através de outras plataformas com os nossos idosos. E aí, quando começamos, então, em 2021, né? O trabalho assim, mais presencial, o que a gente vai fazer para, né, trabalhar a questão, né, que seja mais descontraído, que seja mais leve. E aí criamos, então, Conversa Musicada. Através de letras de músicas que tenham alguma relação com a mobilidade, nós fazemos uma conversa. Amanhã, inclusive, teremos uma, né? Teremos uma lá na Zona Sul. A gente faz relatos para as pessoas das situações, as orientações, e entre um relato e outro a gente deixa para uma música. Então aí a gente canta lá, né? Tudo está no seu lugar, que na verdade não está, mas a gente faz uma relação. A gente canta Iracema, né? Do Mira Barbosa. Canta e toca. Não, cantamos e tocamos, né? Então, assim, é uma forma de tornar esse tema tão preocupante, né? Que tem uma carga muito pesada, né? Algo mais leve, mas não menos importante, né? Então as pessoas descontraem, os grupos e os idosos por si só, não só idosos, tá? Mas assim, ó, o projeto foi criado para os idosos. Então as letras do passado, né? As músicas a gente se apropria, a gente gosta. Não temos um colega que é músico, né? Que é o GR, que a gente pode até citar. O GR, ele é músico e nos orienta, né, para isso. Mas eu, por exemplo, não tocava nada. E não canto nada, mas a gente, no conjunto, a gente se ajusta e sai um som bem legal. Que vocês podem, inclusive, olhar no nosso site, né? De novo, né? ead.ptc.com.br. Lá tem informação sobre Conversa Musicada e todos os outros nossos programas. Então, nesse momento, agradeço, né, o convite, esperamos, né, de ter contemplado as dúvidas de vocês e também dos que nos assistem, né? A gente só tem a agradecer. Eu sou músico, depois eu vou olhar lá para ver como é que tá e depois eu entro em contato contigo. Olha lá. Assim, ó, a gente tem as pessoas aqui que nos assistem, a gente valoriza muito essas pessoas que nos assistem. E teve uma pessoa que fez um comentário sobre concursos. Como é que está a situação disso aí para as pessoas que já prestaram concurso? Vocês têm autonomia de falar sobre isso? Ou isso não é direcionamento de vocês? Aí você pode até deixar um contato aqui para a pessoa que está aqui nos acompanhando. Não, isso realmente não é da nossa alçada, né? Isso é da esfera mais da direção, né? Do RH. Então, a gente não tem essa autonomia nem momento, assim, né? Para comentar sobre isso, mas... Pode ligar, né, para o nosso atendimento, né? As pessoas entram ali no nosso site da IPTC e fazem esse questionamento, né? O iptc@iptc.prefpoa.com.br é o nosso e-mail geral, né? Não da educação, é o geral que a pessoa pode entrar em contato, né? E ter essa orientação. Ótimo. Então, está respondida a pergunta do nosso colega que está aí. Tivemos hoje muitos colegas de vocês que entraram aqui. Então, nosso muito obrigado pela presença de todos. É sempre maravilhoso nós podermos levar essas informações. Aqui nós poderíamos fazer 3 horas de live, que nós
teríamos conteúdo para mostrar, mas eu acho que a gente pode trazer em outro momento, né, professora, com outras informações, porque hoje também eu descobri muitas coisas interessantes que a EPTC faz e não tinha nem noção do que é isso, até porque a gente está um pouco distante, né? Eu tenho certeza que as pessoas da capital conhecem muito mais, né? Mas é importante nós levarmos para o interior, porque eu estou aqui no interior. Então, a nossa audiência também fazer isso. Jefferson, tá aí, foi respondida a pergunta. A minha cidade é Nova Prata. Nossa, meu Deus, cidade da minha nora! Então, tô de Nova Prata. Minha nora é Rigon. Ó, a IPTC é maravilhosa. Que bacana. Gente, obrigado de coração pela presença de vocês. A professora Suzana sempre faz... A gente está trazendo esse pessoal da cidade educadora, que é fantástico, né, professora? Então, todas as informações que a gente traz são muito importantes, porque esse projeto piloto de Porto Alegre, assim nós vamos chegar no momento que nós vamos poder começar a botar uma sementinha em cada cidade, né, professora? Uma sementinha em cada cidade para nós disseminar isso, porque eu acho que é esse o papel do educador. É ele transmitir conhecimento, replicar conhecimento. Então, a gente vai fazer isso. Professora, por gentileza, fique à vontade também para fazer mais algum comentário aí. Bom, eu só agradecendo. Nossa, é maravilhoso essa live, muito esclarecedor. E eu vou dar uma dica, tá? Assim, ó, vou dizer, Suzana, o que eu sinto falta, tá? A EPTC fazer live no Instagram dela. Isso aí. Essa é uma dica, né? Fazer live no Instagram dela, tá? Para poder abrir aí o público, organizar isso e poder fazer isso através, né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui, né? Poder fazer isso propriamente dito na EPTC, porque efetivamente os locais de imprensa tradicionais não fazem esse trabalho. Então, nós é que precisamos fazer. Então, a dica aí de coração é que vocês possam fazer isso e levar isso a título de live para toda a sociedade, porque ela realmente está precisando disso. E agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, de aprender todo dia com vocês, porque é o que eu mais faço, é aprender todo dia com vocês e podermos aí contar com essa parceria e agradecer a presença. Nós agradecemos, muito obrigado. E contem sempre, porque conhecimento guardado numa caixinha não tem valor nenhum, né, Suzana? Ele tem que ser multiplicado para ter sentido, né? Falar, né? E temos mais colegas ainda que gostam de falar, então, por favor, né? Temos aqui muitas pessoas, né? Temos muitas pessoas aqui competentes, né, que podem trazer mais informação de outros setores também, né, se vocês quiserem. Vamos trazer. Convidar que o pessoal está disponível. Ótimo. Obrigado, professora. Obrigado, meninas, por essa oportunidade incrível. E vamos trazer outras pessoas, sim. Obrigado a todos vocês. Hoje não vai dar nem para falar o nome de todos aqui. E nós já temos uma próxima reunião, porque nós estamos sempre disseminando conhecimento e informação, que esse é o nosso objetivo principal, o nosso propósito aqui do meu canal Cidade Inteligente, a professora Suzana, e nós temos um grupo do Capta Brasil espalhado por 16 estados do Brasil, desenvolvendo um trabalho muito importante, que é levar informação. Hoje a gente foi um pouquinho diferente trazendo a IPTC, mas a gente fala muito de entidades do terceiro setor, por isso que eu sempre abro falando disso, mas hoje nós tivemos um assunto muito importante que está vinculado, tudo é ligado, a gente não consegue conduzir as coisas, cada uma separada num canto. Nós temos que promover essa junção, e que eu acho que a união faz a força, que é um jargão, mas ele é verdadeiro e a gente tem que levar isso. Obrigado, gente. Obrigada. Uma ótima semana, que Deus esteja com todos vocês. E vamos em frente semana que vem. Temos uma professora, qual é a live da semana que vem, professora? Secretaria da Educação de Porto Alegre. E nossos parceiros, temos convênio com eles. Temos convênio. Então acompanhe que vai ser semana que uma vem live de... Secretaria da Educação de Porto Alegre. Então tá. Então, tchau, tchau. Obrigado, gente. O carinho de todos vocês. Semana, muito obrigada pela presença. Vai ficar gravado, tá? Vocês podem acompanhar aí a live durante a semana. Tá certo? Abraço para vocês. Tchau, tchau.
Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Terça que vem nós estamos aí. Eu preciso que vocês saiam da live para mim poder gravar ela. Ótimo. Obrigado, gurias, meninas, professora, por esse privilégio maravilhoso de nós podermos levar. Foi muita gente hoje. Rossi, Lucas, Martim, aprovado IPTC, começou a seguir. Obrigado. Bastante. Lu, Elise Jefferson, Nilvo, Ade Silva. Muito obrigado pela companhia de vocês e até terça-feira que vem, 19 horas. Abraço!